Olá, tudo bem? Meu nome é Allan Kardec, eu sou professor aqui da Universidade do Estado do Mato Grosso e esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 3 vídeos sobre exercícios de cadeia de Markov, tá? É um problema dividido em 3 partes, são 3 vídeos, 3 exercícios sobre o mesmo problema. Nesse primeiro vídeo, você vai ver a construção, a elaboração de uma matriz de transição. Então, eu vou te ensinar a extrair as principais informações do seu problema e construir a sua matriz de transição. Esse primeiro exercício, esse primeiro vídeo é para isso. Então, bora para o vídeo. Vamos então resolver esse problema aqui envolvendo cadeia de Markov. Lembrando o seguinte, que nessas atividades de 7 a 9, eu vou usar esse mesmo problema para resolver essas atividades. Então, esse mesmo problema que eu vou enunciar aqui na atividade 7, valerá também para a atividade 8 e a atividade 9. Vamos ao problema. Suponha que o clima em uma determinada região se comporte de acordo com a cadeia de Markov. Então, ele já deu essa informação de que se trata de um problema modelável por meio de cadeia de Markov. Especificamente, suponha que a probabilidade de amanhã ser um dia úmido seja de 0,662. Se hoje for um dia úmido, então se é um dia úmido hoje, a probabilidade de amanhã ser um dia úmido é de 0,662 e de 0,250 se hoje estiver seco. Ou seja, se hoje estiver seco, a probabilidade de amanhã ser um dia úmido vai ser de 0,250. Transformando isso em porcentagem, diz o seguinte: se hoje for um dia úmido, vai ter 66,2% de amanhã ser um dia úmido. Se hoje for um dia seco, vai ter a probabilidade de 25% de amanhã ser um dia úmido. Ele também nos dá outra informação, que eu até coloco que é desnecessário, mas mesmo assim ele dá essas informações e na hora que a gente montar lá a nossa cadeia de Markov, que vai ser o exercício 7, eu vou mostrar que realmente não precisava dessa informação. Mas vamos continuar aqui ao nosso problema. A probabilidade de amanhã ser um dia seco é de 0,750 se hoje for um dia seco e de 0,338 se hoje estiver um dia úmido. Então, agorinha ele deu a probabilidade de amanhã ser um dia úmido. Agora ele dá a probabilidade de amanhã ser um dia seco. Sendo que 75% se hoje for um dia seco e 33,8% se hoje for um dia úmido. Então, essas são as informações envolvidas aí no nosso problema. Esse problema foi um exercício, né? É um exercício baseado no estudo real, tá? Das chuvas lá na cidadezinha de Tel Aviv durante um período de 27 anos. Então, baseado num período de 27 anos, fizeram alguns estudos e esses estudos deu essas informações aí estatísticas, tá? Probabilísticas, e essas informações nos dá a possibilidade de montar um problema envolvendo cadeia de Markov. A atividade 7, que é a primeira atividade dessa sequência de 3 vídeos, pede o seguinte: escreva a matriz de transição dessa cadeia de Markov. Então, baseado nesse problema, vamos então descobrir nesse problema 7 qual é a matriz de transição do nosso problema envolvendo cadeia de Markov. Então, vamos aí à resposta. É importante ver quantas variáveis estão envolvidas em seu problema. Então, a primeira coisa é isso. Toda vez que você tiver um problema envolvendo cadeia de Markov, você deve saber quantas variáveis estão disponíveis aí no seu problema. Pois com isso, saberemos qual é a ordem da matriz de transição. Então, a quantidade de variáveis determina quantas linhas e quantas colunas terá a sua matriz de transição. Como são duas variáveis, a ordem da matriz será 2 por 2. Por que são duas variáveis? Porque as variáveis envolvidas são dia úmido e dia seco. Então, são duas variáveis. Nesse caso, vai gerar uma matriz de ordem 2 por 2. Ou seja, uma matriz de transição da seguinte forma. Aqui eu coloquei um modelinho que eu recomendo muito, tá? Quem está começando, quem está aí aprendendo ainda os passos básicos sobre cadeia de Markov, eu já monto essa estrutura aqui para ficar fácil, tá? Uma estrutura baseada onde colunas são as origens e as linhas são o destino.
onde eu sempre vou olhar em L. O que significa esse olhar em L? Considerando aqui, tá, aleatoriamente duas variáveis, as duas variáveis vão ser dispostas em colunas e também em linhas. Como funciona? Funciona o seguinte, ó. Eu vou olhar no meu problema e vou extrair a seguinte informação. Origem. Nesse caso aqui eu vou ler D, tá? O que me diz do meu problema sobre a probabilidade de sair da variável 1, nesse caso a origem 1 da variável 1, para a variável 1. Ó o movimento de L, tá? Sair da variável 1 e ir para a variável 1, que nesse caso é destino. Eu vou colocar essa probabilidade aqui. Se eu descer para a próxima linha, na primeira coluna, eu tenho a origem sendo a variável 1 e o destino a variável 2. Eu posso ler da seguinte forma: qual é a probabilidade do meu problema, tá? Enunciado que diz a probabilidade referente sair da variável 1 para ir para a variável 2, tá? De variável 1 para a variável 2. Origem na variável 1, destino variável 2. Aí você vai montando a sua matriz de transição. Nesse caso, nesse elemento aqui, que é na primeira linha, segunda coluna, é a probabilidade de sair da variável 2 para a variável 1. E esse último aqui elemento, que é o elemento de duas linhas, duas colunas, é a probabilidade de sair da variável 2 e ir para a variável 2. Espero que você tenha entendido, tá? E agora vamos trazer essa informação geral que eu peço sempre que vocês colocam, pelo menos no começo, tá? De quando vocês estiverem aprendendo esse conteúdo. Vamos agora traduzir essas informações no nosso problema. Então aqui eu já transformei as variáveis em úmido e seco. Nesse caso são as duas variáveis que eu tenho, dia úmido e dia seco. A mesma ordem que vocês colocarem na linha, observe que aqui da esquerda para a direita é úmido e seco, você também coloca nas colunas, ó, úmido e seco. Então, os elementos de coluna vão ter essa mesma organização, úmido e seco, de cima para baixo. Então, a mesma organização de linha da esquerda para a direita, você vai usar nas colunas de cima para baixo. Isso é necessário mesmo, senão os cálculos saem errado, tá? Então, além das informações, a organização é muito importante quando eu estou falando sobre cadeia de Markov, principalmente matriz de transição. Então, agora vamos agora terminar o nosso exercício extraindo as informações envolvendo aí essa matriz de transição. Então, baseado na minha explicação aqui no meu movimento em L, tá? Eu vou fazer a seguinte pergunta. No meu problema, ele diz qual que é a probabilidade de sair de úmido e ir para úmido. Então eu olho aqui e vejo que essa informação é de 0,662, que ele fala o seguinte: se hoje for um dia úmido, a probabilidade de amanhã ser um dia úmido é de 0,662. Então eu venho aqui e coloco, ó, 0,662. Agora eu vou preencher as outras. Vou olhar esse elemento aqui, por exemplo. Qual a probabilidade de ser um dia úmido e ir para um dia seco? Essa informação aqui também tá, ó. Se hoje for um dia úmido, observe aqui, ó. Se hoje for um dia úmido, se hoje estiver úmido, a probabilidade de amanhã ser um dia seco é de 0,338. Mas eu não vou usar essa informação, tá? Eu não vou usar essa informação. Vamos aqui preencher primeiro esse elemento aqui e eu depois vou explicar por que eu não vou usar essa informação. Qual que é a probabilidade de hoje ser um dia seco e amanhã ser um dia úmido? Também está aqui na minha primeira informação. Nesse caso, eu digo o seguinte, ó, se hoje for um dia seco, a probabilidade de amanhã ser um dia úmido é de 0,250. Então, eu venho aqui e coloco 0,250. Observe, ó, de seco para úmido. Então, eu não vou usar essa linha alaranjado, que são as informações complementares, que eu já falei que elas são totalmente desnecessárias. O porquê? Numa cadeia de Markov, todas as colunas somadas devem dar 1. Isso mesmo. Na hora que eu somar aqui tem que dar 1, porque representa os totais somados de todos os eventos. E todos os eventos somados em probabilidade tem que dar 100%. 100% é representado por 1 aqui na nossa matriz de transição. Então aqui, ó, é 0,338, porque somando esses dois termos tem que dar 1. A mesma coisa aqui é 0,750. Somando também vai dar 1.
E você percebe que essas informações aqui na minha segunda linha são exatamente as informações que estão disponíveis aqui nessa linha alaranjada, que eu falei para vocês que são totalmente desnecessárias. Neste caso, tá, foi desnecessária, mas em alguns casos, tá, as informações que o problema vai dar são só as informações básicas. Então, independente disso, finalizamos aqui a nossa atividade 7, que pedia simplesmente para escrever a matriz de transição envolvendo esse problema sobre cadeia de Markov. Se você gostou desse exercício, tá? Não perca o próximo exercício. O exercício 8, nós vamos dar alguns passos a mais, nós vamos utilizar essa matriz de transição e verificar aí algumas projeções futuras envolvendo esse nosso problema. Então, tchau e até o exercício 8.